Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos aqui à nossa live dessa semana. Vamos chegando aqui. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês me pediram muito para eu trazer aqui para vocês, que é sobre a memória fraca, por que acontece, quais são as causas por trás. Então vamos chegando aqui que a gente vai falar mais sobre isso hoje. Coloquem aqui para mim se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo certo com o som. Vamos chegando aqui, gente. Sejam bem-vindos. Então, o nosso tema de hoje vai ser memória fraca, tá? Por que acontece? A gente vai entender os conflitos emocionais por trás da memória fraca. Então, se você já conhece alguém que passa por isso, você tá passando por isso, já encaminha também essa live para essa pessoa, tá? Porque pode ajudar. Então, vamos lá, gente. Tudo certo com o som? Obrigada, Nayara. Show, coloquem pra mim, gente, de onde que vocês estão falando, qual que é a cidade de vocês. O pessoal vai chegando aqui. Eu vou me apresentando, gente, para quem ainda não me conhece. Eu sou a Thaís Silveira, tá? Eu sou terapeuta integrativa, especialista e pioneira da técnica Seven Healings no Brasil. Também sou especialista em medicina germânica. Tenho formação em biologia também pela Unicamp. E eu trago aqui uma visão integrativa sobre saúde e doença, tá? Então é uma visão diferente da medicina tradicional. E hoje a gente vai falar exatamente da perda de memória, então falta de concentração, falta de atenção, falta de foco, quais será que são os conflitos por trás, né? A gente vai entender mais hoje. Guarulhos, Natal, sejam bem-vindos, gente, vamos chegando aqui. Então vamos lá, o que será que tem por trás da memória fraca? Eu vou passar aqui para vocês, gente, então a visão da medicina integrativa, tá? Que é a visão diferente da medicina tradicional. Então muita gente essa semana me pediu para falar sobre brain fog também, né? Névoa mental, distúrbio de memória, confusão mental, falta de clareza, e a gente vai falar mais sobre isso. Vocês têm passado por isso, gente? Se alguém tem passado por isso, coloca aqui nos comentários para eu saber. Coloca aí para eu saber se vocês têm, às vezes, dá branco o que estava fazendo, tá procurando alguma coisa e a coisa está na sua frente, né? Ou esquece, dá branco nas tarefas do dia a dia, vai falar algo e esquece que você ia falar. Coloque aqui para mim se vocês já sentiram isso, que a gente vai entender o que está por trás, tá? Então, o que a gente observa, gente? Muitas vezes, existe sim causas físicas, causas genéticas, né? Causas tóxicas, mas o que a gente observa pelos estudos da medicina integrativa, tá? É que mais de 90% das doenças, né, e dos sintomas, eles têm uma causa emocional específica, tá? Então, o que isso significa? Vivências emocionais da sua vida, às vezes traumas do passado, situações impactantes que você vivencia desde a barriga da sua mãe, tudo isso o seu corpo ele vai registrando ao longo da sua vida, tá? E tudo isso, todos esses registros, essas vivências emocionais, elas vão se acumulando e elas podem impactar, gerar um sintoma no seu corpo físico, tá? E gerar uma doença. Então, mais de 90% das doenças têm esse fundo emocional que vai impactar diretamente o seu corpo físico. E com a perda de memória não é diferente, tá? A gente vai entender mais sobre isso hoje. A Nayara, ó, ela esquece onde coloca as coisas, esqueceu o que tá falando, é exatamente isso, Nayara. A gente vai entender por que acontece aí isso. E se vocês forem identificando, vão colocando aí também nos comentários, tá? Então, vamos lá. O que tem por trás da memória fraca, gente? Então, vai falar algo, esquece, você está procurando alguma coisa, procura o óculos e o óculos está na sua testa. Já aconteceu isso? Isso no passado acontecia muito comigo, quando eu estava vivenciando esses conflitos. Eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês também. Então, às vezes você não lembra onde você colocou a chave, né? Você fica procurando, você estava 2 minutos com a chave, esquece onde você colocou. Então, às vezes dá branco, tem dificuldade de lembrar das coisas do dia a dia, tem dificuldade de se concentrar, né? Isso é muito comum. E qual que é a causa por trás? Qual que é a causa real da perda de memória, da memória fraca? Então, são conflitos de separação, tá, gente? O que são conflitos de separação? Eu vou trazer aqui para vocês. Então, por exemplo, quando você passa por perdas,
por separações, né? Quando você passa por falecimentos, às vezes, na sua família, quando você se afasta de pessoas queridas, tá? Tudo isso são exemplos de conflitos de separação. Um outro exemplo também pode ser o contrário, né? Quando você tem o contato com alguém, mas você por algum motivo não gosta dessa pessoa, relacionamentos conflituosos, você quer se separar, mas por algum motivo você não pode, tá? Isso também, o que seria um contato indesejado, e isso também é um conflito de separação, tá? Então, outros exemplos aqui de conflitos de separação. Relacionamentos conflituosos. Então, às vezes, quando tem muita briga em família, briga no relacionamento, né, entre casal, entre irmãos, quando você se sente também sozinha, quando você se sente desamparada, quando você se sente rejeitada, né, tudo isso são exemplos de conflitos de separação. Vocês estão vivenciando isso ou conhece alguém que vivenciou essas questões? E o que a gente observa, gente, com esses conflitos de separação? A região do cérebro que vai controlar a memória é exatamente a mesma região que vai responder a esses conflitos de separação, tá? Então, isso não sou eu que estou tirando na minha cabeça, tá, gente? São estudos comprovados. Então, quando você vivencia, né, esses conflitos de separação, quando você está nesse estresse, dessa perda, dessa separação, desses conflitos, tá? O seu corpo, ele vai bloquear a sua memória, você vai ter a perda de memória a curto prazo, tá bom? E por que isso acontece? Vocês estão se identificando, gente? Coloquem aí para eu saber, quem estiver se identificando, vai colocando nos comentários, tá? Então, por que acontece isso? Quando você está vivenciando esses processos de perda, de separação, que é um conflito muito estressante para o ser humano, porque o ser humano, gente, ele é um ser social, então ninguém foi feito para ficar sozinho. Então, o conflito de separação é um conflito muito estressante. Quando você está vivenciando esse conflito, esse estresse, o seu corpo ele vai bloquear, né, a sua memória, vai ter essa perda de memória a curto prazo. E o seu cérebro vai bloquear por quê? Para evitar o seu sofrimento, para evitar que você fique pensando, revivendo esse conflito de perda, que, como eu falei para vocês, é uma coisa muito estressante para o ser humano. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Vocês estão conseguindo identificar? Então, o que o cérebro ele vai fazer? Né? Ele vai bloquear automaticamente para que você não fique lembrando desse conflito, né? Desse sofrimento, dessa questão de separação que te causa dor. Então, tudo isso é uma proteção do corpo. O corpo sempre vai responder a esses conflitos num caminho de solução para tentar te ajudar, tá bom? Então, o que é importante aqui também, gente, a gente frisar. A intensidade da perda de memória e também a duração, né, dessa perda de memória, ela vai ser proporcional à intensidade do conflito. Então, o que significa isso? Se for, por exemplo, uma perda, algo muito intenso, né, de uma intensidade muito grande para você e que o seu corpo ele não vai conseguir lidar, né, e se você demora para resolver essa situação, maior vai ser o grau da sua perda de memória, né? E maior vai ser também o tempo de duração dessa perda de memória, tá bom? Então, o que acontece aqui? O que é importante a gente frisar? Todo sintoma, gente, ele não é para sempre, tá? Tudo existe uma solução, é temporário. Então, o que a gente observa? A perda de memória, ela também não é algo permanente do corpo. Tá? A perda ela pode ser temporária. Então já aconteceu com vocês de dar aí às vezes aquele apagão que a gente estava conversando no início, dá esse apagão e depois de um tempo parece que volta ao normal? Vocês têm vivenciado isso? E o que acontece, gente? Quando o corpo ele resolve esses conflitos de separação, a memória ela retorna à normalidade. Tá? Assim como qualquer sintoma, o corpo ele tenta te ajudar no caminho da solução. Assim
quando ele consegue resolver por completo esses conflitos, a memória ela vai retornar ao normal. Nayara está identificando. Sim, se vocês estão se identificando, coloquem aí para eu saber, gente. Exatamente isso. Ó, a Franci, já vivenciei isso com a perda do meu pai. Exatamente, vocês vão identificando. Oi, Andresa, bom dia. E é exatamente isso, então sempre é uma proteção do corpo, tá? E o que a gente vai falar agora um pouquinho, que vocês também me pediram para eu trazer aqui, vou dar uma pincelada para vocês. Sobre o TDAH, né? Alguém tem aí esse diagnóstico? Conhece alguém que tem esse diagnóstico? Coloquem aí para eu saber. Então, tem dificuldade, né, de prestar atenção nas coisas, dificuldade de aprendizagem, na hiperatividade. Bom dia, Lourdes. Então, o que tem no TDAH? O TDAH, ele envolve também conflitos de separação, tá, gente? Só que aqui, no quadro de TDAH, a gente vê dois conflitos juntos, tá? Então, tem sim o conflito de separação, que eu expliquei para vocês, mas tem também o conflito de impotência junto. Então, são dois conflitos juntos, tá? Então, o que seria um conflito de impotência? Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Quando você acha, por exemplo, que você não vai dar conta de realizar alguma tarefa, quando você se sente presa, quando você se sente incapaz, quando você se sente travada, quando você se sente sem saída, né? Ou quando você, por exemplo, não quer ficar presa em algum lugar, tá? Então, seriam dois conflitos juntos aí no quadro do TDAH. Então, esse conflito de separação junto com o conflito de impotência, né? De se sentir preso. E o que acontece aqui? Eu vou contar para vocês, vou compartilhar um caso que eu atendi de um paciente que eu tenho autorização da mãe, tá? Da criança, para contar aqui para vocês. Então, chegou essa criança de 10 anos para mim, né? Para passar em tratamento Seven Healings comigo, com o diagnóstico de TDAH, tinha o diagnóstico também de dislexia, né? Então, ele tem aí 10 anos e a queixa é que ele não sabia ler, né? E ele ficava muito incomodado com isso, ele já estava entrando em um quadro depressivo também, porque todos os coleguinhas da escola sabiam ler e ele não sabia ler, né? E ele foi diagnosticado na pandemia, quando eles começaram, quando a família começou a observar, né, os primeiros sintomas, e já estava aí há 3 anos tentando tratar o quadro dele com vários profissionais e não tinha resultados, né? A criança não conseguia, não tinha melhoras. E o que a gente observou? Vou abrir aqui com vocês o quadro dele, né? A gente observou, ele passou em tratamento comigo, tá? E depois de 2 sessões comigo, ele começou a ler. E por que isso acontece, gente? Porque o tratamento Seven Healings, né, que eu falo muito aqui para vocês, ele atua exatamente na causa biológica, né? Nessa causa real e emocional por trás dos sintomas e das doenças. E no caso desse paciente que eu estou contando aqui para vocês, o que envolvia o quadro dele, né? O TDAH? Envolvia muito conflitos de separação, né? Os pais dele são separados, então tinha essa questão da separação dos pais. E na pandemia, que foi quando eles começaram a observar os primeiros sintomas, né? Na escola, dificuldade de aprendizagem, o que aconteceu? O irmãozinho mais novo dele nasceu. E aí ele vivenciou mais um conflito de separação, né? Porque a criança muitas vezes se sente mais sozinha, sente a falta de contato da mãe, que acaba dando mais atenção para o irmão que está nascendo, para o irmão mais novo. Então, muito comum acontecer essa questão, esse conflito de separação com o nascimento do irmão mais novo. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Então, nasceu o irmãozinho mais novo na pandemia, ele vivenciou esse conflito de separação e junto na pandemia, o que aconteceu? Todo mundo ficou o quê? Ficou preso em casa, né?
E aí ativou o segundo conflito do TDAH, que é o conflito da impotência, de se sentir preso a um lugar. Lembra que eu contei para vocês? Carla, vai ficar gravada assim, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês. Fica tranquila. Então, gente, como eu falei para vocês, o TDAH, lembra, são dois conflitos juntos, conflito de separação e o conflito de impotência. E com esse paciente, é exatamente isso que a gente identificou em sessão. Então, o conflito de separação na infância, né, separação dos pais, tinha o conflito de separação do irmãozinho mais novo que nasceu, junto com a situação de impotência, de ninguém poder sair, tem que ficar preso em casa. Então, foi esse contexto. Tudo isso gerou o quadro de TDAH. E quando em sessão a gente tratou isso, né, essas causas reais do quadro dele, depois de 2 sessões fui fazer a terceira sessão e a mãe me falou, ele começou a ler, ele tá lendo, ele estava super feliz, porque a gente tratou exatamente essas causas por trás do quadro dele, tá? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Se vocês, tudo que eu tô falando aqui para vocês, não recebam somente essa informação, e sim comecem a refletir. Comecem a ver se faz sentido para a realidade de vocês, tá? Comecem a observar. Vocês estão identificando também algum conhecido de vocês que passa por isso? Essa questão do TDAH, vocês me pediram bastante também para eu falar aqui, para eu trazer para vocês. Então, o que aconteceu, gente? Na pandemia, muitas doenças, muitos quadros, né, se intensificaram, inclusive diagnóstico de TDAH, de perda de memória, justamente porque de crise de ansiedade, né, de depressão, crises alérgicas também, muitos casos no período da pandemia, e até hoje a gente está vendo os reflexos dessa questão, né, da pandemia. Porque o que aconteceu na pandemia, gente? O que aconteceu? Foi um período em que a gente teve muitas perdas e muito medo da perda. O medo de perder alguém também é um conflito de separação. Então, todos esses conflitos da pandemia que a gente vivenciou lá atrás, o corpo ele responde e a gente está colhendo, né, os resultados até hoje. Então, ativa esse conflito de separação, tá? Tá fazendo sentido, gente? Se vocês forem identificando, vão colocando aí pra mim, tá? E o que a gente vê, gente, falando então da memória fraca? O que a gente vê, por exemplo, em quadros de Alzheimer, né? Que são doenças mais graves. Vou trazer aqui um pouquinho para vocês também, tá? A Franci falou, ó, sendo real ou imaginário. Exatamente, o cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário. Então, se você tem muito medo de perder alguém, para o seu cérebro é exatamente a mesma coisa. Seu corpo físico ele vai responder como se você já tivesse perdido essa pessoa. Ó, a Lourdes, total sentido. Exatamente, a gente vai identificando, né? Tudo na natureza a gente tem um sentido, tem uma ordem, tem um significado, tem um sentido biológico. A natureza ela não é doente, tudo é biologicamente significativo, tá? Então, como eu estava falando aqui para vocês, gente, o que acontece no quadro de Alzheimer, né? De doenças mais graves. Então, a maior parte das pessoas que são diagnosticadas com Alzheimer, elas têm mais de 65 anos. E o que acontece com essas pessoas? Então, são idosos que já passaram por várias perdas na vida, né? Então, existem aí grandes conflitos de separação nessa pessoa. E isso vai desencadear a perda de memória, tá? Então, tem até um caso aqui que a gente vê muito na medicina germânica, de uma pessoa que teve um aborto, né? Então, ela perdeu o filho, ou seja, ela passou por esse conflito de separação, né? E ela teve o diagnóstico de Alzheimer. E o que acontecia com essa pessoa? Ela adulta, ela carregava sempre uma bonequinha com ela. Por quê? O que essa bonequinha ela simbolizava, né? Ela estava simbolizando ali a conexão com esse filho que ela perdeu.
E isso fazia ela melhorar, tá? Isso fazia ela compensar esse conflito, essa perda dolorosa que ela passou. Então, o que acontece aqui com Alzheimer, né? Que é uma doença mais grave. O conflito, geralmente, ele é um conflito muito grande, ou são vários conflitos intensos, né? Várias perdas. E isso, muitas vezes, não é totalmente resolvido pelo corpo da pessoa, tá? Ou tem, às vezes, gatilhos que levam sempre essa pessoa de volta a essa memória da perda que ela sofreu, ou das perdas que ela sofreu, né? Isso faz com que o idoso, muitas vezes, acabe permanecendo no mundo do Alzheimer por conta disso, tá? E o que é importante aqui no Alzheimer, né? É importante que as pessoas elas retornem esse contato que elas perderam com essas pessoas que elas gostam muito. Então, isso, como eu falei, né, do caso da bonequinha, da pessoa que carregava a bonequinha com ela. Isso vai amenizar o quadro da pessoa, tá? E quando as pessoas, por exemplo, gente, já morreram, né, o que a gente sempre recomenda? É muito importante que essas pessoas mantenham o contato por fotos com essas pessoas, né? Ou às vezes músicas que conectem essa pessoa ao passado, né? Para que essa pessoa ela lembre, né? Ela retorne o vínculo que ela tinha com essas pessoas. Então é muito importante aqui, idosos com Alzheimer, não deixar esses idosos sozinhos, tá? Não permita que a pessoa fique só. Porque isso, como eu falei, ninguém vive sozinho, né, gente? Ninguém vive isolado. Então, um dos grandes pontos aqui é a conexão humana, certo? Retornar esse contato, não deixar a pessoa sozinha, tá? Vocês conhecem alguém com diagnóstico de Alzheimer? Coloquem aí. Então, falamos aqui um pouquinho sobre os conflitos, né, por trás. E o que eu vou trazer aqui para vocês, né? Qual que seria a solução para essa questão da perda de memória, memória fraca? Então, como eu falei para vocês, gente, a solução é realmente a conexão humana. Então, se você sofre com memória fraca, perda de memória, você precisa se sentir acolhida. Você precisa estar com pessoas. Você precisa resolver esses conflitos de separação, tá? Então, não fica longe das pessoas que você gosta. Precisa se sentir amparada, não se isolar também, porque às vezes você pode ter tendência de se isolar e quando você se isola, isso acaba intensificando o conflito, isso intensifica os seus sintomas. Então, buscar fazer conexões, tá? E resolver esses conflitos de separação, tá bom? E quando você resolve esses conflitos de separação, a sua memória, ela retorna à normalidade. Então, é muito importante aqui você tratar a causa, né, que está gerando essa sua dificuldade, essa sua perda de memória. É muito importante atuar na causa real e biológica, tá? Que é muito o que eu trago aqui para vocês. Então, por exemplo, o que a gente tem aqui na Seven Healings trazendo para vocês um pouquinho, que é a minha especialidade. O que a gente vê? A gente consegue ver sim a reversão de sequelas, tá? Em casos às vezes mais graves, mas em casos de doenças neurológicas, a gente vê o que é mais comum, por exemplo, Alzheimer, né? Casos mais graves, a gente já teve sim registros de reversão de sequelas, mas o que é mais comum de acontecer é o quadro estabilizar. Então, o sintoma, ele não evolui mais, tá? Mesmo quando é um caso mais grave, a gente consegue atuar. E quando são esses conflitos, né? Quando a pessoa está sofrendo com perda de memória, TDAH, falta de concentração, de atenção, a gente também consegue atuar no tratamento, tá? Tratando a causa, que é como aconteceu com essa criança que eu dei o exemplo para vocês, né? De 10 anos, que ela começou a ler, a gente resolveu, tratou por completo esses conflitos de separação, tá bom? E vocês têm alguma dúvida, gente? Tá dando para entender o que eu tô passando aqui para vocês? Tá ficando claro? E o que acontece aqui também? Tem um outro ponto, né? Quando a pessoa, ela vivencia mais de um conflito junto,
né? Então, quando tem dois conflitos ativos juntos ali, a pessoa está vivenciando várias questões na vida dela, o que acontece quando tem esses dois conflitos ativos juntos? Então, aí a gente vai ter as doenças mentais, as doenças psíquicas, né? E tudo isso também é uma proteção do corpo. Então, quando você está sob o estresse desses conflitos, de pelo menos dois, né, ativos, o seu corpo, por defesa, muitas vezes o seu cérebro, ele vai te desconectar da realidade, né? E aí podem vir vários casos, vários quadros também, né? Que são as doenças mentais, as psicoses, às vezes transtornos de humor, né? As depressões maníacas. Então, a gente tem vários casos também. São sempre compensações, proteção do corpo, tá? E aí a gente tem vários pontos também que a gente poderia aprofundar, tá? O caso também da despersonalização também é esse caso em que tem dois conflitos ativos, tá? Principalmente conflitos aí de medo territorial, conflitos de susto. Então, sempre são proteções do corpo, tá? O seu cérebro, por defesa, muitas vezes vai te desconectar da realidade, tá? Para te ajudar a resolver esses conflitos, para não gerar uma sobrecarga muito grande para o seu corpo, tá bom? Gente, vocês têm alguma dúvida sobre essa questão, sobre algum ponto? Conseguiram identificar aí na rotina de vocês? Vocês estão vivenciando por isso? Vocês estão passando por isso? O caminho aqui, gente, é vocês entenderem que independente dos sintomas, se vocês estiverem passando por alguma questão desagradável, alguma questão ruim, um sintoma, uma doença, pensem que isso é um estado, que isso é passageiro, tá? Isso pode sim ser solucionado. Então, é muito importante sempre a gente tratar a causa real, a causa biológica, tá bom? Para que o seu corpo consiga aí resolver esses conflitos e retornar à normalidade. Show, gente? Então, analisem aí no seu dia a dia com as pessoas que vocês conhecem, se vocês conhecem alguma pessoa alguém que esteja passando por esses problemas, já encaminhe essa live também para essas pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação valiosa, tá? Porque são informações que realmente valem ouro. E ouçam assim, recebam essa informação e, como eu falei, observem por esse novo foco, por essa nova visão e vejam se faz sentido para você. Reflitam sobre isso. E se fizer sentido, vocês vão vendo que as pecinhas elas se encaixam, você começa a entender o que está acontecendo com você. E isso é maravilhoso, né? A gente entender que realmente as doenças elas não estão aí para atacar a gente. Sempre tem um sentido biológico, sempre para te ajudar, tá bom? Gente, era isso que eu tinha para trazer aqui hoje para vocês. A gente vai fazer aí lives semanais, a gente vai continuar com lives semanais. Então, se você tiver alguma sugestão de tema aí para lives das próximas semanas, coloquem aqui embaixo, tá? O tema que vocês querem e eu trago aqui para vocês e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Então, deixem aqui nos comentários, essa live vai ficar gravada. Coloquem aqui embaixo qual que vai ser o tema da live da próxima semana. Show? Gente, uma ótima sexta-feira para vocês, tá? Obrigada para todos que participaram. Até semana que vem na nossa próxima live. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau, pessoal!